E a Copa do Brasil tem os jogos de ida, os jogos da primeira mão da fase semifinal da competição, ocorrendo nesta quarta-feira, 24 de agosto, com São Paulo no Morumbi, recebendo o Flamengo, e no Maracanã, Rio de Janeiro, o Fluminense encara o Corinthians. Iremos passar na sequência dessa edição do PB do Esporto mais informações a respeito dessas partidas. Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, irão analisar os jogos da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve como destaque o empate em 1-1 entre Palmeiras e Flamengo em São Paulo, assim como também a situação do Cruzeiro, líder absoluto da Série B, com 54 pontos ganhos, e segundo os matemáticos, com 99,9% de chances de retornar à Série A. Ou seja, o Cruzeiro já está aí garantidíssimo na divisão principal do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Aqui em Portugal, irei destacar o Campeonato Português, os jogos da terceira jornada da Liga Portuguesa, assim como também o jogo da volta do play-off decisivo da Champions League envolvendo o Benfica contra a equipe do Dinamo de Kiev. O jogo será no Estádio da Luz, em Lisboa. Primeira partida que foi jogada na cidade de Lodz, na Polônia, deu Benfica 2-0. Fiquem ligados, isso e muito mais depois da nossa vinheta. Aqui em Portugal, a expectativa é pelo jogo do Benfica. Nesta quarta-feira, segunda partida, o jogo da volta, jogo da segunda mão, pelo play-off da Champions League, o Benfica que venceu a equipe do Dinamo de Kiev em jogo realizado na cidade de Lodz, na Polônia, na última semana, por 2-0, pode agora jogar por um empate ou até perder por um gol, que estará na fase de grupos da competição. O maior sonho, é claro, das equipes que não conseguem vaga direta, né, à fase de grupos da competição. Vamos passar daqui a pouquinho também informações aqui da Liga Portuguesa, que teve no último final de semana os jogos da terceira jornada, porque agora é a hora da nossa opinião aqui do PB do Esporto. Começa contigo aí, Maceió, meu caro Jorge Moraes. Primeiro assunto, o Campeonato Brasileiro, que teve uma rodada com resultados aí, alguns surpreendentes, jogos, enfim, de bom nível técnico, como está sendo a média desse Brasileirão. Como é que você analisa esses jogos? O Flamengo empatando com o Palmeiras em São Paulo, jogando a maior parte do tempo com o time reserva, jogou com o time reserva, né, quase o jogo todo. O Fortaleza reagindo, conseguindo a 4ª vitória consecutiva. O Atlético perdendo por 1-0 para o Goiás, enfim. Como é que você viu essa rodada, hein, Moraes? Um abraço! Olá, Júnior, tudo bem? Um forte abraço para você, para o Antônio Manuel e também para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Na verdade, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A passa uma imagem, uma impressão também de que o time do Palmeiras, se distanciando dos demais, está praticamente próximo de conquistar o Campeonato Brasileiro da Divisão Especial. Mesmo que eu entenda que ainda tem muito jogo pela frente, são várias rodadas ainda. Só que o Palmeiras tem uma bela de uma vantagem para o segundo colocado, que hoje é o Fluminense, o Flamengo é o terceiro colocado, o Corinthians vem na 4ª colocação, se distanciando mais ainda. O Corinthians, que foi resultado de uma derrota para o Fortaleza, que melhorou consideravelmente. O Fortaleza que passou várias rodadas na zona de rebaixamento e foi até o lanterna, e agora já está numa posição melhor dentro da competição e ganhou por 1-0 do Corinthians. O Corinthians, com isso, permanece se distanciando do time do Palmeiras. Então, não é pela vantagem do Palmeiras que eu tenho que entender que está tudo resolvido, não. O Palmeiras, eu não acredito que ele possa tropeçar tanto para perder essa gordura que ele juntou, que ele acumulou para conseguir conquistar esse campeonato brasileiro. Mas
ele tem que ter toda uma atenção com o Fluminense que está chegando. O Flamengo não vai terminar aí nessa colocação. O Flamengo deve passar o time do Fluminense. O Corinthians jamais vai alcançar a equipe do Palmeiras que está lá na liderança. De qualquer maneira, a gente tem que pensar assim: nada está definido, mas o Palmeiras tem uma bela de uma vantagem para conquistar o Campeonato Brasileiro da Série A. Essa divisão especial que vai terminar com o Palmeiras como campeão e o Flamengo como vice, viu, Júnior? O Palmeiras, Jorge Moraes, sem dúvida alguma, tem uma vantagem, mantém a vantagem de 9 pontos. E por ser o Palmeiras, a equipe que lidera, um dos melhores times do Brasil no momento, junto com o Flamengo, na minha opinião, não é difícil, não é fácil você tirar 9 pontos. Agora, é claro, temos 15 rodadas, muitos jogos ainda, então não dá para ninguém cravar, não é campeão, já acabou o campeonato. Claro que não. Quero ouvir você agora aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, a sua análise a respeito dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para esse empate entre Palmeiras e Flamengo, mas lá embaixo, no Z4 do Fortaleza, que já saiu na penúltima rodada, agora está se distanciando, mostrando que tem uma boa equipe e um ótimo técnico, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior Moraes e seguidores do PB Desporto. Sem dúvida, a saga de fortes emoções foi reservada até bem pouco no Z4 do Brasileirão ao Fortaleza, quarto na primeirona de 2021, a resistir enquanto pôde nas etapas eliminatórias das Copas do Brasil e Libertadores do corrente ano. Foram meses entremeados de euforia pelo avanço nos torneios de mata-mata e paralelo desalento com a longeva permanência na lanterna do Brasileirão. Distanciado da deletéria e recorrente demissão de treinadores, a preservar o argentino Juan Pablo Vojvoda em seu comando técnico, o Fortaleza já respira sem aparelhos, agora em 13º lugar, a exorcizar o fantasma do rebaixamento. Sem dúvida, uma volta por cima do aguerrido Leão do Pici. Na parte de cima da Série A, a goleada do Fluminense, agora em segundo lugar no Maracanã, 5-2 contra o Coritiba, 18º, em antepenúltimo do Z4. O detalhe, sem gol do artilheiro Germán Cano, dessa vez Sorice do Garçom, para a finalização de Juan Arias. O registro negativo da rodada foi mais uma derrota do Atlético Mineiro, 7º lugar em casa. Dessa vez por 1-0 para o Goiás, 11º, em mais uma atuação a receber vaias de sua já impaciente torcida, depois da triunfal temporada no ano que passou. O destaque, como esperado, para o confronto tido inapropriadamente, a meu ver, como decisão antecipada do campeonato, a 15 rodadas de seu final, embora o dono da casa, que jogou com força máxima, estivesse, e assim segue, disparado na liderança, agora a 9 pontos do adversário desse domingo, o Flamengo, que foi a campo até metade do segundo tempo, com sua azeitada equipe B, ou alternativa, ou misto quente, como queiram, poupando de saída 7 titulares, 4 dos quais entraram perto do fim, após o rubro-negro, que vencia por 1-0 desde a fase inicial, ceder o empate, placar definitivo do confronto. Ao depositar irrestrita confiança no bem-sucedido mistão, Dorival Júnior, a meu juízo, não desistiu da luta pelo Brasileirão. E, embora vislumbrando a perspectiva de curto prazo em avançar rumo à final da Copa do Brasil, por pouco deixou de sair do Allianz Parque com melhor sorte, ponderado o crescimento palmeirense e a busca de merecido empate. Afinal, o placar foi igualado somente na metade da etapa derradeira pela obstinação do poderoso antagonista, qualificado líder do Brasileirão, malgrado os maus humores da intolerante Flamimi, que, pelo visto, arrebanhou enrustidos adébitos até entre cronistas especializados, Antônio Júnior. Eu encaro como, pra lá de natural, Antônio Manuel Góes, qualquer pessoa fazer um comentário a respeito do jogo, né, de uma possível ação do Dorival Júnior ou não.
Eu vi muita gente falando, o Dorival poderia ter feito uma mudança. Eu mesmo, né, conversando com você em off, eu disse, o Dorival, se ele tivesse feito ali pelo menos 2 mudanças, porque o time do Flamengo estava tomando um sufoco, que é natural, o Palmeiras estava perdendo, jogando em casa, não é só porque o time é um time alternativo, mas ele estava pressionando e de repente, até no intervalo, poderia ter ali alguma mudança. Agora, isso é apenas uma opinião, e opinião acho que cada um pode dar, desde que com base, né? Não é um comentário à toa, é um comentário com base. Eu não estou falando do torcedor padrão, porque a maioria, infelizmente, com todo respeito aos torcedores, a maioria comenta pela paixão, a maioria com a paixonite aguda, como eu costumo dizer, né? Não, porque tem que mudar, porque não sabe nada, aí tomou o gol, não sabe, o Dorival já não sabe nada, o Dorival já vacilou, como eu já vi alguns afirmarem, né? Não é por aí. Agora, por exemplo, o Mansur, né, comentarista do Sport TV, também com coluna, colocou a opinião dele. Eu achei até com um certo exagero, porque ele falou que o Flamengo deu a entender que abandonou o brasileiro. Acho um certo exagero. O Mauro César também um pouco mais radical. Agora, eu acho normal você opinar, desde que com uma certa base, né? Que tenha sentido o comentário. Agora falar, não sabe nada, não mudou, isso aí a gente nem vai comentar, nem vai se aprofundar, porque não vale a pena. Agora, a opinião, ainda mais se você tem conhecimento, você tem experiência no meio, né? Você sabe como é que funciona o futebol, é mais do que natural. O segundo assunto que eu quero abordar com vocês, mais uma vez, Jorge Moraes e Marcelo Lagoas, é sobre o Cruzeiro, que vem liderando desde o começo do Brasileirão, 54 pontos ganhos, 10 a mais que o segundo e o terceiro da Série B, o Bahia e o Grêmio, respectivamente, e o quarto colocado, o Vasco da Gama, o Cruzeiro com 12 pontos em relação ao Vasco. Segundo os matemáticos, 99,9% do Cruzeiro retornar à Série A, ou seja, já voltou. Está certo o seu retorno, agora é a briga pelo campeonato, pelo título da Série B. Mas, Moraes, eu quero saber de você uma análise a respeito dessa Série B, o Cruzeiro de fato brilhando, e as outras equipes? Vai ficar por aí mesmo, você acha, ou tem chance daquelas que vêm ali embaixo, perto do Vasco, o Tombense, o Londrina, o CRB, o Sport, ainda brigar por uma vaguinha entre os 4, hein, Moraes? Júnior, na Série B, que é a divisão que dá vaga para a divisão especial aqui no futebol brasileiro, eu não vejo como mudar muita coisa não em relação aos 4 primeiros colocados. Eu entendo que Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco da Gama, esses 4 clubes vão garantir esse acesso para a divisão especial. Nós já estamos vivendo essa semana a 26ª rodada. São 38 rodadas, ainda falta muita coisa. Mas os clubes que estão ocupando a 5ª colocação, a 6ª colocação, a 7ª, numa ordem como Tombense, Londrina, Sport, o CRB que está perto, eu não acredito que esses times tenham fôlego para alcançar as equipes que estão dentro do G4. Esse G4 é o grupo que classifica para a Série A no ano de 2023. Para mim não muda nada em relação a essa classificação. Sei lá, de repente você possa imaginar que um Bahia ou um Vasco da Gama, um dos dois, pode sobrar. Eu mesmo, com muita sinceridade, com muita honestidade, eu não acredito. Eu acho que a vantagem que tem o Cruzeiro, especialmente o Cruzeiro, depois vem Bahia, Grêmio e Vasco da Gama, esses times, eles têm fôlego para alcançar a reta final nesta classificação, nessa colocação. Não digo que vai ser igual, pode mudar um aqui, outro é segundo, outro é terceiro colocado e por aí vai. Agora, apostar que Tombense, Londrina e Sport são clubes de força, de camisa, com qualidade, com competência para chegar ao G4 da competição, eu não acredito. Por isso que eu vejo nenhuma mudança. E no acesso a gente vai ter Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco da Gama, viu, Júnior?
Também vejo por aí, Moraes, o Cruzeiro como já virtualmente classificado, já está classificado, já está garantido o seu retorno na Série A. E o Bahia, o Grêmio e o Vasco da Gama também, ao meu ver, com todas as chances de confirmar também presença na Série A no próximo ano 2023. Daqui a pouquinho tem a opinião de Antônio Manuel Góes a respeito da Série B e do Cruzeiro, né, que é o líder absoluto. Mas agora vamos falar um pouco da Copa do Brasil, alguns detalhes dessa competição que é a que mais paga, tem a melhor premiação do futebol brasileiro. É bom lembrar que as 4 equipes que estão nessa fase já garantindo mais 8 milhões de reais por garantia de presença nas semifinais. O campeão, né, as 2 equipes que irão à final, o campeão vai receber 60 milhões e o vice-campeão 25 milhões. Agora, das 4 equipes nessa semifinal, Flamengo e Corinthians são os 2 clubes que têm mais conquistas, 3 cada um. O Flamengo foi campeão a primeira vez em 90 contra o Goiás, 2006 contra o Vasco da Gama e 2013 na final contra o Atlético Paranaense. O Corinthians, que também tem 3 conquistas, venceu pela primeira vez em 95 na final contra o Grêmio, 2002 contra a Brasiliense e a última vez em 2009 na final contra o Internacional. O Fluminense tem apenas uma conquista na final em 2007 em que derrotou a equipe do Figueirense. O São Paulo, das 4 equipes, é a única que não tem conquista de Copa do Brasil. Daqui a pouquinho tem mais informações da Copa do Brasil, mas agora eu quero ver a opinião de Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro a respeito do Cruzeiro. Bela campanha do time do técnico uruguaio Pesolano, vem sobrando na competição. E as demais equipes, Antônio Manuel Góes, você acredita que vai ficar como a gente tem hoje esse cenário, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, não nessa ordem exatamente, mas seriam os 4 classificados para retornarem à Série A no próximo ano, Antônio Manuel Góes? A consistente campanha do Cruzeiro, agora clube e empresa, na 3ª temporada consecutiva de segundona, deplorável por sua vitoriosa tradição nacional e internacional, mas recuperadora da autoestima de uma sofrida galera, é a nota alvissareira da Série B do Brasileirão. Com efeito, o time estrelado de Minas, comandado pelo uruguaio Pesolano, cumpre bela temporada com 54 pontos ganhos, 16 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, saldo de 18 gols, a 10 pontos dos segundo, Bahia, e terceiro, Grêmio Porto-Alegrense. Com 44, passaporte garantido para a Série A e encaminhada perspectiva na conquista do título da competição. Enquanto Bahia e Grêmio se alternam na disputa das segunda e terceira posições do G4, o Vasco da Gama, 4º na tabela com 42 pontos, faz uma oscilante campanha, contrariando os planos de retorno ao patamar de cima do Brasileirão, já que tem na mira de sua vaga Tombense, Londrina, CRB e Sport Recife, uns mais e outros menos ameaçadores nessa ordem de subsequente classificação. Enfim, a esta altura, garantido de verdade a nadar de braçada no topo da Série B, o Cruzeiro SAF corresponde plenamente à expectativa da R9, sua acionista majoritária liderada por Ronaldo Fenômeno. Já no Z4 da segunda divisão, o Clube Náutico Capibaribe, que há 56 anos foi vice do Santos de Pelé e companhia na Taça Brasil, antigo torneio nacional de clubes até 1970, amarga patético último lugar com 21 pontos, em queda acelerada para a Série C. De fato, Antônio Manuel, bem lembrado a situação do Náutico, uma equipe de tradição no futebol do Nordeste, no futebol do Brasil, à beira de ser rebaixado para a terceira divisão. O Cruzeiro já garantido o seu retorno à Série A, pode garantir aí de forma oficial já nas próximas rodadas. Eu acredito que realmente as outras 3 posições classificadas para retornar à Série A ficará mesmo entre o Bahia, o Grêmio e mesmo o Vasco, que vem oscilando, mas as equipes que estão ali em 5º, 6º, 7º e 8º lugar respectivamente, a Tombense, Londrina, CRB e Sport, oscilam muito, perdem muito, não conseguem ter uma sequência, então o Vasco, para mim, também vai se garantir em uma das vagas.
O assunto agora é a Liga Portuguesa, que na sua terceira jornada teve como jogos principais a equipe do Braga derrotando o Famalicão por 5-0. O Braga, que é o vice-líder da competição, Marítimo, né? 5-0. Marítimo, que é o último colocado, uma péssima campanha, 3 jogos, 3 derrotas, e o Braga confirmando a segunda colocação com 7 pontos. O clássico da rodada, o Futebol Clube do Porto derrotando por 3-0 o Sport no jogo esse realizado aqui no estádio do Dragão, na vizinha cidade do Porto. Porto lidera com 9 pontos. Em terceiro lugar aparece a equipe do Benfica, que folgou nessa rodada em consequência do compromisso, o jogo da volta pelo play-off decisivo da Champions contra o Dinamo de Kiev nessa quarta-feira no Estádio da Luz em Lisboa. O jogo será da terceira mão do Benfica, da terceira rodada, né? Jogo em atraso, na próxima semana, dia 27, contra o Passos de Ferreira. O quarto colocado é o Portimonense, que venceu o Vitória de Guimarães por 2-1. E em quinto aparece o Vitória, derrotado para o Portimonense, ambos com 6 pontos na competição. Para encerrar essa edição do PB Desporto, o São Paulo recebendo o Flamengo na quarta sem o Miranda, é suspenso. O Flamengo, que não terá o Vidal, segundo a mídia carioca informando, né, noticiando. O time do Flamengo provável: Santos no gol, Davi Luiz, Léo Pereira, as laterais com Rodinei e Felipe Luiz. No meio, João Gomes, Everton Ribeiro, Thiago Maia. Na frente, de Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Já o Fluminense recebendo o Corinthians. Fluminense, que vem de boa vitória, 5-2 no Brasileirão na última rodada. É o vice-líder da competição com 41 pontos ganhos. O Corinthians, que perdeu para o Fortaleza no Brasileirão, faz uma bela campanha também. É o quarto colocado, 39 pontos ganhos. O time do técnico português Vitor Pereira. Mais informações desses jogos da fase semifinal na live PB Desporto pelo Mundo, quinta-feira, dia 25 de agosto. A todos um abraço e até a próxima!